Aqui a respeito de Jesus. Jesus é tudo. Sem Ele não existe nada. E nós estamos estudando o credo apostólico. E Jesus, então, é o centro. Jesus é a mensagem central do credo, não só do credo, mas da Bíblia. Jesus, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro de todas as coisas. Todo o Velho Testamento apontou para Ele, para a vinda dEle. Todo o Novo Testamento mostra Ele. Jesus é o centro de todas as coisas. E nós vimos a semana passada, lá em Hebreus, que nós devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E então nós estudamos que Jesus é Deus. Jesus não é simplesmente o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. Amém? Ficou bem claro isso, né? Semana passada. Mas hoje nós vamos ver que Jesus, sendo Deus, quando Ele viveu aqui na terra, Ele era 100% homem. Jesus, homem, 100% homem. A Bíblia declara e demonstra isso de uma forma muito clara e muito enfática, que Jesus é perfeitamente homem. Amém? Ele viveu como homem, em todos os limites de um ser humano. Jesus, Ele não era Deus aqui na terra. Ele era homem, 100% homem. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para entender Jesus como homem e conseguir passar pelo que Ele passou e sofrer tudo o que Ele sofreu e morrer da forma como Ele morreu. Mas nós vamos procurar entender a obra de Jesus lá na cruz e por que era importante que Ele fosse Deus e ao mesmo tempo fosse homem. Porque a diferença de Jesus para nós hoje é que Jesus era um homem sem pecado. Ele não nasceu em pecado como nós nascemos. E Ele nunca pecou. Jesus era o santo Cordeiro de Deus. Jesus é o santo de Deus. Amém, queridos? Ele nasceu sem pecado nenhum. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém, querido? Então, a Bíblia mostra claramente, Jesus era um homem sem pecado nenhum. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para entender Jesus como homem, um homem santo, porque todo o nosso referencial hoje, as nossas próprias vidas, tudo que nós conhecemos a respeito do ser humano, está ligado a um contexto de pecado, a um contexto de fraquezas, né? A gente luta para fazer a vontade de Deus, para ser o que Deus quer que a gente seja, porque nós fomos concebidos em pecado. Davi fala isso no Salmo 51, que nós fomos concebidos em pecado. Então, desde pequeno, nós temos uma tendência horrível para o pecado. O pecado nos atrai, né? Mas Jesus, Ele não tinha essa natureza de pecado. Jesus nasceu sem pecado nenhum. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade para entender Jesus, né? Mas a gente vai tentar estudar aqui toda essa humanidade de Jesus. Nós vamos ver que Ele era realmente um homem, como nós, sujeito a todas as limitações que nós temos, só que Ele não tinha pecado. Se Ele nascesse da forma como nós nascemos, o seu sangue não seria puro, e então Ele não poderia derramar o seu sangue por nós e nos purificar de todo pecado. Jesus era o Cordeiro Santo de Deus.
Mas nós vamos estudar aqui que assim que o homem cometeu o pecado lá no Jardim do Éden, Deus já disse que enviaria Jesus para tratar com este assunto do pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, nos versos 14 e 15, se você quiser somente ouvir, para a gente ir um pouco mais rápido, a gente vai ler vários textos aqui. Diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Jesus, já lá no Jardim do Éden, quando Satanás levou o homem ao pecado, ou tentou o homem para o pecado, porque o homem foi por conta própria, né? O homem não era obrigado, Satanás não arrastou o homem para o pecado, ele não fez e não faz isto, ele não tinha esse poder, ele não tem esse poder de arrastar ninguém para o pecado, ele simplesmente propõe. Aí alguém pode dizer: eu não tive escolha. Não, você teve escolha. Nós sempre temos a escolha. Satanás não arrasta ninguém, mas porque Satanás enganou a mulher, o homem não, o homem é terrível, né? Ele enganou a mulher foi enganada, o homem comeu porque quis comer. Mas o Senhor declara: porque você fez isto com a mulher, então eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre os seus descendentes, tudo o que vier de você e o descendente da mulher, Jesus. Então Deus declarou que Jesus viria como homem, nascido de mulher. Amém, queridos? E ele então iria esmagar a cabeça de Satanás, e o máximo que Satanás ia conseguir fazer com ele era ferir o calcanhar dele, né? Que foi o que aconteceu lá na cruz. Parece que a cruz foi uma grande desgraça, né? Mas a cruz para Deus representou um ferimento nos pés de Jesus. Em Isaías capítulo 7, no verso 14, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Então, mais uma vez, a Bíblia profetizando que Jesus viria como homem nascido de mulher. E Isaías 53 a gente não pode deixar de ler, né? Vamos ler juntos Isaías 53. Esse é um dos textos mais fantásticos das Escrituras Sagradas. Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele mostra todo o sacrifício de Jesus lá na cruz. Isaías capítulo 53, começando no verso 1, diz: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos,
cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores ficou calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse texto mostra tão claramente Jesus como um homem que foi terrivelmente castigado. E Isaías diz: nós olhamos para ele e achamos que Deus o castigou, mas na verdade foram os nossos pecados, foram as nossas transgressões, foram as nossas misérias que castigaram o Senhor, não só na cruz, mas no decorrer de todo aquele julgamento, tudo que ele sofreu. Era a nossa mão que estava segurando aqueles chicotes, era a nossa mão que estava segurando aqueles cravos e o martelo, era a nossa mão que estava colocando Jesus naquela cruz. Ele foi moído por causa das nossas transgressões, ele foi oprimido para que nós não sofrêssemos a condenação eterna. Deus jogou sobre Jesus tudo o que nós merecíamos. Amém, queridos? E é por isso que ele precisava nascer como um homem, porque o homem pecou, e então o homem devia pagar pelos seus pecados. Deus, sabendo que nenhum de nós poderia fazer isto, se fez homem e veio morrer em nosso lugar. Amém, queridos? E a humanidade de Jesus foi reconhecida, primeiramente por Ele mesmo. Ele mesmo se declarou como homem. E nós acabamos de ler nas Escrituras que nunca houve uma mentira em seus lábios. Amém? Tudo que Ele disse era verdade. E ele mesmo declarou que ele era homem, ele não era Deus sobre a terra, ele era um homem sobre a terra. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4, você conhece bem esse texto, então somente ouça. Jesus respondeu para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele era um homem, mas ele reconhece que a sua maior necessidade não era o pão físico, mas era o próprio Deus, a palavra de Deus.
Em Mateus capítulo 8, no verso 20, Jesus diz assim: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então, mais uma vez, Jesus se declarando homem. Amém, queridos? Os seus discípulos também viram que ele era um homem, e lá em Atos capítulo 2, versos 22 e 23 diz assim: israelitas, ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Então, esse texto diz que todos os milagres que Jesus realizou, na verdade não foi ele quem realizou, mas foi Deus que realizou por intermédio dele. Porque Jesus era homem. Amém? Amém, queridos? Daqui a pouco nós vamos dizer por que nós estamos afirmando tanto que Jesus era Deus, mas sobre esta terra ele era totalmente homem. Em Romanos capítulo 5, no verso 15, diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 ao 22, diz: visto que a morte veio por intermédio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. E na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então, o que a Bíblia está mostrando claramente aqui nesses textos que nós estamos lendo, que tudo de ruim que aconteceu para toda a humanidade foi por causa da transgressão de um homem chamado Adão. E então todos os benefícios de Deus agora vêm também através de um homem. Se um homem pecou e um homem trouxe toda essa desgraça sobre a humanidade, um homem sem pecado vem para trazer toda a graça, toda a misericórdia, toda a bondade e a restauração de Deus. O que o homem fez de errado, o homem Jesus Cristo corrigiu. Amém? A Bíblia declara que ele veio em carne humana. João capítulo 1, verso 14 diz: aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então agora a Bíblia declara que Deus só tinha um filho, que é Jesus, que se fez carne, amém? E habitou entre nós, e em Jesus nós pudemos ver a glória de Deus Pai, amém? Se a transgressão foi mostrada através de um homem, agora a glória de Deus também é demonstrada através de um homem, amém? Satanás não gosta disso não, mas esta é a grande verdade. Amém? Na primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, ou nas outras versões, em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Hebreus capítulo 5, verso 7 diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão.
Então, olha só que interessante, queridos. Jesus, como homem, ele precisou orar também. Ele precisou buscar a graça de Deus. Ele precisou de Deus para vencer, porque ele era homem. E diz aqui as Escrituras que ele somente foi ouvido por Deus, não porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele era submisso à vontade de Deus. Filipenses diz que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. E é por isso que ele foi ouvido por Deus. Ele mesmo declarou certa vez: o Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Então, Jesus não tinha algo especial para agradar a Deus. Jesus agradava a Deus porque ele era submisso, porque ele era obediente à vontade de Deus. Amém, queridos? Amém? Isso foi declarado até através daquele homem que Jesus curou de cegueira. Ele nasceu cego, e quando ele falou que Jesus havia abrido os olhos dele, e as pessoas começaram a falar contra Jesus, e aquele homem declarou: olha, quem ele é de fato eu não sei, mas eu sei que ele me abriu os olhos, e eu sei que Deus não ouve a pecadores, mas Deus ouviu ele e me curou. Então, um próprio homem declarando que Jesus era um homem santo, que foi ouvido por Deus por causa da sua santidade, por causa da sua submissão. Amém, queridos? A primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 2, diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Amém? Então, o próprio Espírito de Deus declara que Jesus veio em carne humana. Jesus não tinha um corpo especial, Jesus não tinha um corpo diferente do nosso. O corpo de Jesus era igualzinho ao nosso, feito de carne e osso como o nosso. Satanás não gosta disso. Se você quer saber se uma pessoa está possuída por um demônio, manda ela dizer: Jesus veio em carne. E o demônio jamais vai declarar isso. Ele vai tentar te enrolar. Ele vai dizer: Jesus veio em casa, Jesus veio... mas ele não declara que Jesus veio em carne. Somente o Espírito Santo de Deus e aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus declaram: Jesus veio em carne humana. Amém, queridos? E a humanidade de Jesus, então, é demonstrada na Bíblia. Primeiramente, nós vamos ver aqui que ele é contado entre os homens de uma forma genealógica. Lá em Mateus capítulo 1, no verso 1, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E os versos 16 e 17 diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Então mostra claramente aqui que Jesus é descendente de Abraão. Amém? Amém, queridos? A gente já falou, mas vamos mostrar aqui que Jesus é nascido de mulher. Jesus não apareceu num passe de mágica sobre a terra. Ele não apareceu homem adulto. Ele nasceu como todo ser humano nasce. Em Lucas capítulo 2, versos 5 ao 7, diz assim, falando de José: ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então veja só que Maria teve 9 meses de gravidez, como qualquer mulher tem, de um filho, né? Não foi que Maria ficou grávida e no minuto seguinte Jesus nasceu. Não,
ela cumpriu todos os dias, os 9 meses de uma gravidez comum, normal. Amém? E ele nasceu pequenininho, um bebezinho, não tinha lugar para eles lá, então Maria pega aquele bebezinho, enrola em faixas e coloca numa manjedoura. Amém, queridos? Em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Então, mais uma vez, a Bíblia declara que Jesus não somente nasceu de uma mulher, mas nasceu debaixo do regime da lei, como todos os homens nascem. Amém, queridos? E Jesus, como nós, tinha corpo, alma e espírito. Vamos ver isto. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. O verso 28, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. No verso 38, Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Então, nós vemos aqui em Mateus, no verso 26, Jesus dizendo que ele tinha um corpo. No verso 28, dizendo que esse corpo tinha sangue, como o nosso. E no verso 38, Jesus diz que ele tinha alma. Uma alma que, diz aqui o texto, ele mesmo diz que ficou profundamente triste, numa tristeza mortal. Então veja que Jesus tinha os mesmos sentimentos que nós sentimos diante daquilo que ele iria sofrer. Ele se entristeceu, ele ficou angustiado. Ele tinha uma alma humana. Amém, queridos? E em Lucas capítulo 23, verso 46, diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Então Jesus tinha um corpo como o nosso, Jesus tinha uma alma como nós, e Jesus tinha um espírito como nós. Jesus 100% humano, corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Jesus, diz a Bíblia, estava sujeito às leis ordinárias da natureza. Ele nasceu e cresceu como um homem, como qualquer outro homem. Lucas capítulo 2, versos 6 ao 7 diz: enquanto estavam lá, mais uma vez falando do nascimento dele, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, Jesus nasce bebê. Em Lucas 2, versos 40 ao 42 diz: e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então veja só, Jesus nasceu pequenininho e ano a ano foi crescendo. E aqui mostra Jesus com 12 anos. Jesus foi um adolescente também, com todos os problemas de adolescente. Amém? Mas nunca pecou. Ele foi tentado em tudo que os adolescentes são. Ele teve todos os traumas que todos os adolescentes têm. Mas ele nunca pecou. Amém, queridos? Então, Jesus nasceu como qualquer outra criança. Ele não sabia falar quando nasceu, ele não sabia andar. Ele foi desenvolvendo como uma criança comum, teve que ser trocado, usar fralda, né? Maria tinha que dar banho nele, amamentar, e cuidar dele e conduzir ele como todas as crianças são.
e teve uma adolescência e uma juventude, como todos nós temos. Mas volto a dizer, nunca pecou. Amém? Nós já falamos sobre isso, mas quero enfatizar mais uma vez. Jesus foi obediente desde pequenininho até o dia da sua morte. Ele sempre foi obediente, não só a Deus. O texto de Lucas, capítulo 2, verso 51, diz assim: então foi com eles, José e Maria, para Nazaré, e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração. Maria, eu acho que ficava pensando, ele é o meu Senhor e me obedece. Jesus obedecia, viu, gente? Tem crente que acha que não precisa obedecer aos pais. Jesus era obediente aos pais. Amém? Porque a maioridade judaica é aos 30 anos. Amém? Então, até os 30 anos, Jesus foi obediente a Maria. Hoje a molecada faz 18 anos e pensa que já é dona do nariz, né? Já sou maior. Ainda falei errado, já sou de maior. Que de maior o quê? Coisa horrível. Amém? Então, Jesus era obediente. Jesus morreu como um ser humano morre. Lá em João capítulo 19, todo mundo sabe isso, mas no verso 30 e no verso 33 diz assim: tendo o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. E o verso 33 diz: mas quando chegaram a Jesus, percebendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então Jesus morreu e foi testificada a sua morte como qualquer outro ser humano. Amém, queridos? Jesus tinha necessidades e características e sentimentos humanos. Mateus capítulo 4, verso 2 diz que ele teve fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus teve sede. João 19, 28 diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluindo para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Jesus sentiu cansaço. João 4,6 diz: havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Jesus também teve sono, ele precisava dormir, como todos nós. Mateus capítulo 8, verso 24 diz: de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Então Jesus dormia, viu, gente? Jesus também, diz a Bíblia, ele chorou. João 11:35, quando Lázaro morreu, a Bíblia diz: Jesus chorou. Em Lucas capítulo 19, verso 41, diz: quando ele se aproximou da cidade e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Jesus sofreu como todo ser humano sofre. Lucas 22, 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Veja o sofrimento que ele experimentou. Lucas 24, 46 diz: e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Hebreus 2,18, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus sofreu tentações, não foi só aquelas 4 que está lá em Mateus capítulo 4 não, viu, gente? Durante toda a vida dele, ele foi tentado como nós somos tentados, mas ele nunca pecou.
Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Amém? Jesus também, como homem, ficou indignado. Marcos capítulo 3, verso 5 diz: irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então nós vemos Jesus indignado, Jesus irado, né? Mas mesmo na sua ira, ele não pecou. Amém? Ele não tinha a ira das pessoas, ele tinha a ira e se entristecia com as situações que o ser humano criava e vivia. Em Marcos capítulo 10, versos 13 e 14 diz: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então Jesus vê uma atitude errada e ele fica indignado. Amém, queridos? Jesus também ficou admirado. Em Mateus capítulo 8, verso 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A gente sabe que Deus, ele não é pego de surpresa por nada. Deus não fica admirado das coisas, porque ele sabe tudo. Antes que aconteça, ele já viu, então ele não fica admirado. Mas Jesus ficou admirado, porque Jesus era homem. Eu já falei bastante aqui, mas mais uma vez, como homem, Jesus foi tentado. Mateus capítulo 4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Todo tipo, viu, gente? Jesus, como homem, precisava orar e orou. Lucas 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Se ele estivesse como Deus aqui, ele não precisava orar. Não é verdade? Você pode imaginar Deus orando para Deus? Deus pedindo alguma coisa para Deus? Mas o homem Jesus precisava de Deus. O homem Jesus buscava Deus. E não era uma oraçãozinha de 5 minutos não, viu, gente? Diz aqui que ele passou a noite inteira em oração. Amém? Hebreus capítulo 5, verso 7 também diz sobre isso. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então Jesus chorava em oração, ele suplicava em oração. Amém, queridos? E como homem, Jesus sentiu simpatia pelas pessoas, Jesus se compadeceu das pessoas, Jesus amou, Jesus se alegrou com as pessoas, como um homem comum. Amém, queridos? Um pregador do passado chamado Wayne Grudem, ele dizia assim: ele era tão plenamente humano que nem mesmo os que viveram e trabalharam com ele por 30 anos, mesmo os irmãos que cresceram na casa dele, não percebiam que
ele era um tanto superior a outros seres humanos, muito bons. Ao que parece, não tinham ideia de que fosse Deus vindo em carne. Jesus era tão humano que os outros filhos de Maria, que a Bíblia mostra claramente que Jesus foi o primogênito, e Maria teve outros filhos com José. Nem eles que viviam ali brincavam com Jesus na infância e cresceram e se tornaram adultos com Jesus, nem eles perceberam que Jesus era Deus, porque Jesus viveu como homem. Jesus trabalhou como marceneiro, ou como carpinteiro, né? Como queiram aí, carpinteiro, marceneiro. E aqueles que trabalhavam junto com ele, via ele ali trabalhar e suar, não podiam imaginar que ele era Deus. Por quê? Porque ele viveu como homem, suou como homem, trabalhou como homem, chorou e tudo que nós vimos aqui. Amém, querido? Então Jesus era indiscutivelmente homem, como todos nós, só que sem pecado. Amém? Jesus era Deus, Jesus era homem. Amém? Então vira aí para o seu irmão, sua irmã, e diga: Jesus era Deus, Jesus era homem. 100% Deus, 100% homem. E sobre a terra ele viveu somente como homem. Ele não viveu em momento algum como Deus. Todos os seus 33 anos sobre esta terra ele viveu como homem, limitado à carne humana, só que sem pecado. Amém? Então vamos pensar um pouco nessas duas naturezas de Jesus. Jesus, ele é o cumprimento de todas as profecias e promessas do Velho Testamento. A doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, declara que o homem Jesus é verdadeiramente Deus. E a doutrina da encarnação, que o Verbo se fez carne, declara que o Deus Jesus era verdadeiramente homem. Amém, queridos? Juntas, essas duas naturezas proclamam a plena realidade do Salvador no Novo Testamento e apresenta o Filho que veio da parte de Deus pela vontade do Pai para se tornar um substituto do pecador sobre a cruz. Amém? Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Qualquer tentativa de nós valorizarmos uma mais do que a outra, por exemplo, como muita gente diz, quando a gente passa por uma situação e a gente fala: mas Jesus passou também por isso. E as pessoas: mas ele era Deus. Você já ouviu isso? Já falou isso também? Mas ele era Deus. Não, quando ele estava aqui, ele era homem. E qualquer tentativa de nós valorizarmos mais a divindade de Jesus do que a natureza humana de Jesus, nós vamos perder de vista a plenitude da revelação das Escrituras. Se nós declararmos que Jesus era mais homem do que Deus, nós estamos também perdendo a plena revelação das Escrituras. Jesus era tanto Deus quanto homem. Na eternidade, a eternidade ele é Deus, mas no espaço de tempo em que ele viveu sobre a terra, ele era homem. Amém, queridos? Então Jesus é o homem que pode entender todas as nossas necessidades, que pode entender todas as nossas dificuldades, que pode entender tudo que nós sofremos, e ele é o Deus que pode nos socorrer de uma forma eficaz. Ele é o homem que nos entende, ele é o Deus que nos socorre. Aleluia.
Hebreus capítulo 2, versos 17 ao 18 diz isto: por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém, queridos? Então era necessário que Deus se fizesse homem para poder entender o que a natureza humana sente, o que a natureza humana passa. E então, como Deus, Ele nos socorre. Aleluia. Calvino dizia assim: quando o Filho de Deus vestiu a nossa carne, também concordou voluntariamente em vestir as emoções humanas. E ele continua dizendo: se Cristo tivera sido intocável por qualquer dor, então nenhuma consolação provinda do seu sofrimento nos atingiria. Mas quando ouvimos que ele igualmente suportou as mais amargas agonias em seu espírito, torna-se evidente sua semelhança conosco. Amém? Então nós só conseguimos entender a obra de Cristo quando nós aceitamos pela fé o ministério glorioso de Cristo Deus, do Cristo homem. Amém, queridos? Agora, que conceito agora é com você, tá? Que conceito você tem de Cristo? Não importa basicamente aqui o que eu penso, o que eu estou ensinando. A questão é você diante de Deus. Que conceito você tem a respeito de Jesus? Como aquele dia Jesus chegou para os discípulos e disse: o que as pessoas aí estão dizendo a meu respeito? E eles falaram: Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros que é Jeremias, um profeta, João. Tudo bem, é isso que eles pensam? É. E você? O que você pensa sobre mim? Queria que você por um instante fechasse os seus olhos e respondesse para Ele quem Ele é para você. Aleluia. Bendito seja teu nome, Jesus. Amém, queridos? Vamos pensar um pouquinho aqui na unidade e na necessidade das duas naturezas de Jesus. A necessidade da divindade, porque era necessário realmente que Jesus fosse Deus. Na declaração de fé chamada Catecismo Maior de Westminster, e a pergunta 38 do Catecismo de Westminster é assim: por que era indispensável que o mediador fosse Deus? E a resposta: para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair sobre a ira infinita de Deus e o poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Amém? Depois a gente pode dar isso aqui para vocês por escrito. Mas então vamos destrinchar essa declaração. A necessidade da divindade de Jesus era necessária para que, em primeiro lugar, ele pudesse cumprir perfeitamente a lei. Porque nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Então Jesus veio como um homem sem pecado e ele cumpriu toda a lei.
Ele mesmo declarou: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Em Romanos capítulo 7, dos versos 14 ao 25, diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu concordo, eu contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então esse é o texto lá de Romanos. Veja, Paulo está dizendo que o homem, nascido debaixo do pecado, ele não consegue cumprir a lei. Ele até quer. Eu quero fazer o certo, mas o pecado que habita em mim não deixa eu fazer o que é certo. Eu não consigo. Jesus, se ele não fosse Deus, ele teria nascido debaixo de pecado. E com a semente do pecado dentro dele, ele estaria nesta mesma situação que nós. Ele não ia conseguir vencer e cumprir a lei. Ok? Então era necessário que ele fosse Deus. E então ele nasceu sem pecado, porque ele era Deus. Ele é Deus. Ok? Então ele tinha que ser Deus para nascer sem pecado. Mas uma vez nascido, ele era homem. Ok? Deu para entender isso, gente? Era necessário que ele nascesse, ele fosse Deus, para que ele pudesse revelar Deus e a salvação de Deus. Mateus 11, 27 diz assim, Jesus está dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então era necessário que ele fosse Deus, para que ele pudesse revelar Deus. Era necessário que ele fosse Deus para que ele derrotasse definitivamente a Satanás, tirando do seu domínio os pecadores escravizados. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 diz isto: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ok? Era necessário que Jesus fosse Deus, para que ele suportasse o peso da culpa do pecado de seu povo, bem como a ira de Deus que cairia sobre ele, como representante dos eleitos, libertando assim os seus da maldição decorrente do não cumprimento da lei. Gente, se Jesus não tivesse nascido sem pecado, ele não iria suportar o peso do pecado.
e ele não iria suportar toda a ira de Deus que caiu sobre ele lá na cruz. Amém? Gálatas capítulo 3, versos 10 ao 13 diz isto: já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, queridos? Era necessário que Jesus fosse Deus para que pudesse se constituir num caminho perfeito e imaculado, conduzindo o homem a Deus. Esta obra ninguém poderia fazer, nenhum dos filhos de Adão, nem mesmo um anjo. Então somente Jesus, Deus, se tornando o homem, podia ser este caminho perfeito para Deus. Ele declarou lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Amém, queridos? Era necessário que Jesus fosse Deus para que pudesse apresentar-se como um sacrifício perfeito e aplicasse de forma eterna os seus méritos ao seu povo eleito. Então veja só, ele morreu como homem, mas imediatamente após a sua ressurreição ele subiu ao céu para aspergir o seu sangue diante do Pai. Se ele não fosse Deus, ele não poderia subir até o céu e apresentar o sangue perante Deus. Então por isso era necessário que Jesus fosse Deus. Amém, queridos? Hebreus capítulo 7, versos 24 ao 28 diz sobre isso. Eu não vou ler, é um texto um pouco comprido, você pode anotar aí e ler sobre isto. Hebreus 7, versos 24 ao 28. E Hebreus 9, 24 diz: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Para que Cristo fosse Deus. Amém, queridos? Porque era necessário que Jesus fosse homem. A pergunta 39 do Catecismo Maior, ela diz: por que era necessário que o mediador fosse homem? E a resposta: para poder soerguer a natureza humana e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e solidarizar-se com nossas enfermidades, para que nós recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Detalhando um pouco isto, porque era necessário que Jesus fosse homem, para ser exemplo humano, para ser um exemplo humano perfeito para os seus discípulos. Lá em João, capítulo 13, versos 13 ao 15, o contexto mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. E ele diz: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Amém, queridos? Então Jesus, como homem, se sujeitou aos outros homens, para nos dar o exemplo. A primeira carta de Pedro 2, 21. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos.
Em resumo, para que a gente não fale, mas ele era Deus. Mas Jesus era Deus. Não, Jesus era homem e nos deu o exemplo. Amém, queridos? Era necessário que ele fosse homem para que cumprisse o propósito de Deus para o homem em relação à criação. Lá no Éden, o homem, ao pecar, perdeu o domínio sobre a criação. Jesus vem como homem e demonstra em sua vida o domínio sobre a natureza. Lembra que Deus disse lá no Éden que o homem devia dominar sobre toda a criação, mas o pecado fez com que o homem fosse sujeito à criação. Agora em Jesus nós vemos Jesus dominando a criação. Jesus repreendendo o mar, Jesus repreendendo o vento, Jesus acalmando a tempestade, Jesus multiplicando os pães, Jesus transformando água em vinho. Ok, gente? Então, era necessário que ele fosse homem, para que no homem fosse restaurado o propósito eterno de Deus quando ele criou o homem. Amém, queridos? Efésios 1, 22, 23 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então, Jesus trouxe de volta o poder do homem dominar sobre todas as coisas. Amém, queridos? Em terceiro lugar, era necessário que ele fosse homem, para que representasse genuinamente o seu povo, sendo o segundo Adão, através de quem Deus trata com os eleitos, tornando-se o único mediador entre Deus e os homens. É um texto um pouco comprido aqui, mas deixa eu ler isso aqui só para a gente entender. Dá para aguentar um pouco, né? Dá? Romanos capítulo 5, versos 15 ao 19. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Amém? Depois você pode ler aí, se você quiser anotar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 ao 23, que vai falar também sobre estas verdades. E também primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versos 5 ao 6, também vai falar sobre isso, como só Jesus, homem, podia ser esse mediador. Amém, queridos? Era necessário que Jesus estivesse debaixo da lei, para que ele pudesse cumprir a lei no lugar do seu povo. A gente já leu, Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Era necessário que Jesus fosse homem, para que pudesse arcar moral, física e espiritualmente com as consequências do pecado do seu povo, já que o pecado trouxe graves prejuízos sobre essas três áreas, a área moral, física e espiritual. Jesus então veio para arcar com tudo isto.
E ele tinha que ser homem sem pecado, para que pudesse apresentar-se a si mesmo como oferta santa e imaculada. Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27 fala sobre isso, ok? Marca aí, porque eu não vou ler. Hebreus 7, 26 e 27. Era necessário que Jesus fosse homem para se simpatizar com os seus, já que ele estaria sujeito às mesmas tentações. Que é o texto lá de Hebreus que diz que Jesus, como ele foi tentado em tudo à nossa semelhança, então ele pode se compadecer e nos socorrer. Hebreus 2, 17 e 18 e Hebreus 4, 15 e 16 fala sobre isto. Era necessário que Jesus fosse homem para ser o padrão do nosso corpo redimido. A ressurreição de Cristo revela o padrão de nosso corpo redimido para todo sempre. Deixa eu ler isso aqui para a gente compreender. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 ao 23. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencerem. Então quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo humano glorificado. Ok, gente? Tanto é que ele chega diante dos seus discípulos e eles pensam que é um fantasma, e ele diz: ó, apalpa aqui, ó, vê, carne e osso. E eles ainda ficam em dúvida, e ele fala: vocês têm alguma coisa para comer? E eles dão um peixe para Jesus, e Jesus come o peixe. Mas, ao mesmo tempo que ele tinha carne e osso e comia, ele atravessava paredes. As portas estavam fechadas, de repente ele estava lá dentro. Ele estava em Jerusalém, daqui a pouco ele está no mar de Tiberíades. Ele tem um corpo humano glorificado. E assim nós teremos também um corpo humano glorificado. Era necessário que ele fosse homem para que morresse num corpo humano e ressuscitasse num corpo humano glorioso. Amém, queridos? E assim nós seremos como ele. Porque era necessário que as duas naturezas estivessem numa única pessoa. A pergunta de número 40 do Catecismo Maior diz: por que era indispensável que o mediador fosse Deus e o homem em uma só pessoa? A resposta: para que as obras próprias de cada natureza pudessem ser aceitas por Deus a nosso favor, e que nós confiássemos nelas como obra da pessoa inteira de Jesus. Amém? Então, explicando isso, era necessário que fosse homem para que levasse sobre si a culpa do pecado, cumprindo o aspecto condenatório da lei, e ao mesmo tempo que fosse Deus para poder cumpri-la, suportando a justa ira de Deus, conferindo um valor eterno ao seu sacrifício. Hebreus capítulo 9, versos 23 ao 28 fala sobre isso, ok? Não vou ler. Hebreus 9, versos 23 ao 28. E quero terminar aqui com uma declaração de Calvino. Visto então que Deus, por si só, não poderia provar a morte, Deus não podia morrer, ok, gente? Então, visto então que Deus, por si só, não podia provar a morte, e que o homem, por si só, não poderia vencê-la, ele tomou sobre si a natureza humana, em união com a natureza divina, para que sujeitasse a fraqueza daquela a uma morte expiatória, e que pudesse, pelo poder da natureza divina, entrar em luta com a morte e ganhar para nós a vitória sobre ela.
Amém, queridos? Então, por isso era necessário que Jesus fosse Deus e homem, e ao mesmo tempo fosse Deus e homem, mas vivendo como homem sem pecado. Amém? Deu para entender? Amém? Se você não entendeu tudo isso, tem uma receita muito simples. Você chega em casa, se tranca no seu quarto, lê esses textos e fala: Jesus, me mostra. E Ele vai te mostrar. E você vai ter diante dos seus olhos o Cristo Deus, o Cristo homem, o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Deu para entender? Vamos ficar em pé?